ouvintes da Capital FM. Hoje falaremos sobre um tipo de contrato muito comum em nosso estado, que é o contrato de empreitada rural. No contrato de empreitada, o empreiteiro compromete-se a realizar uma obra ou parte dela, sendo que a contratação pode envolver apenas a prestação de seu serviço especificamente combinado ou vir acompanhada com fornecimento de materiais. Quando o empreiteiro é pessoa física, o que vai diferenciar o contrato de empreitada do contrato de emprego é o resultado do trabalho. Se na empreitada o que interessa é a obra pronta e acabada, no contrato de emprego, o trabalhador coloca-se à disposição do empregador, normalmente por prazo indeterminado, o qual, por meio de seu poder diretivo, vai determinar como é que tem que ser feita a execução do serviço. Entretanto, a maior diferenciação entre esses dois contratos é, sem dúvida, a autonomia, que está presente apenas no contrato de empreitada. A CLT, a Consolidação das Leis do Trabalho, estabelece ser de competência da Justiça do Trabalho conciliar e julgar as demandas derivadas de contrato de empreitada em que o empreiteiro seja operário ou artífice, o que a doutrina e a jurisprudência chamam de pequeno empreiteiro. Por outro lado, também há uma previsão na CLT sobre o contrato de empreitada, mencionando as figuras do empreiteiro principal, que seria o tomador de serviços, e do subempreiteiro, que seria o prestador de serviço, estabelecendo que o empreiteiro principal é responsável ou corresponsável pelos débitos trabalhistas de seu subempreiteiro, nada tratando a respeito da responsabilidade do dono da obra, que é a figura que se encontra acima do empreiteiro principal. No caso da construção civil, já há jurisprudência no TST, no sentido de que o dono da obra não é responsável pelas obrigações trabalhistas contraídas pelo empreiteiro, havendo apenas uma exceção, que é naquela hipótese em que o dono da obra é uma empresa construtora ou incorporadora e ainda em alguns casos de acidente de trabalho. Ocorre que o contrato de empreitada não acontece apenas no contexto da construção civil, mas também em outras áreas, como as atividades rurais, sendo muito comum a contratação por empreitada para limpeza de pastos, construção de cercas, construção de currais, etc. Assim como em outras atividades, é possível que se firme um contrato de empreitada no âmbito rural e até mesmo haja a figura da subempreitada, mas desde que não seja uma fraude, uma tentativa de mascarar o contrato de emprego. A realidade mostra que, diferentemente da maior parte das contratações no âmbito da construção civil, estabelecida entre empreiteiro e dono da obra, devidamente formalizados em centros urbanos e com estrutura mínima de trabalho, no âmbito rural, tal contrato normalmente é exercido de forma informal entre o dono da obra, que seria o produtor rural, uma empresa rural, e o empreiteiro, que quase sempre é uma pessoa física, que emprega a sua própria força de trabalho na execução de serviço, podendo ocorrer também a contratação de subempreiteiros, da mesma forma a pessoas físicas. Por se tratar de áreas rurais, com acesso ao local da prestação de serviço quase sempre dificultoso e distante, sem acesso a transporte público, situado normalmente em locais de matas, muitas vezes não tendo empreiteiro e seus subempreiteiros condições mínimas de trabalho e de vida, como alojamentos, banheiros, locais para refeição, água potável, entre outras questões, que tornam a prestação de serviço totalmente degradante. Assim, na maioria dos casos de empreitada rural, nota-se a presença de empreiteiro e subempreiteiros hipossuficientes, ou seja, sem qualquer condições financeiras, muitas vezes analfabetos, em condições de total vulnerabilidade econômica e técnica em relação ao dono da obra, ou seja, ao proprietário da fazenda, não se vislumbrando aí uma condição de contratação em igualdade. Tal situação é extremamente comum que recentemente a Vara de Trabalho de Cáceres condenou o fazendeiro ao pagamento de dano moral ao empreiteiro que trabalhava em condições degradantes. No caso, o empreiteiro contratado para limpar uma propriedade na região de Cáceres utilizava água do córrego para beber e fazer higienes pessoais, também não havia banheiro e ele passava as noites em barracos dormindo no chão ou na rede.
Foi considerado que, por ser o empreiteiro e os trabalhadores que ele convidou para ajudá-lo na realização do objeto da empreitada hipossuficiente, não se estava diante de um contrato típico de empreitada, interpretando que era dever do tomador de serviço prover condições de trabalho dignas, isso com fundamento em inúmeros dispositivos constitucionais e documentos internacionais ratificados pelo Brasil. Assim, muito embora o contrato de empreitada tenha como característica essencial a autonomia, se reconhece que, comprovada a hipossuficiência, a vulnerabilidade do empreiteiro e seus subempreiteiros, bem como o trabalho em condições desumanas e degradantes, ou mesmo até em condições análogas à de escravidão, em decorrência do desrespeito à garantia de um meio ambiente de trabalho saudável e digno, deverá o dono da obra responder pelos danos extrapatrimoniais causados por sua conduta negligente. Assim, nem a autonomia da contratação, nem a livre iniciativa podem ser utilizados como fundamentos para a aniquilação da dignidade humana. Esse podcast contou com a participação de Carla Leal e Evandro Benevides, membros do grupo de pesquisa sobre o meio ambiente e o trabalho da UFMT, o GPMAT.